Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, essa aqui é a meia continuação de um vídeo que eu fiz muitos anos atrás, botando alguns pontos de vista, diferenciando, né, ciência e religião. É quase como uma parte 2. Quem quiser ver, tem o link do primeiro aí na descrição. O áudio não está 100%. Se você achar que não está agradável para você o áudio, comenta lá no outro vídeo, que eu refaço o vídeo, né? Para todo mundo aí comentando a perspectiva de lá, que eu faço uma perspectiva com relação ao que a gente olha, o que a gente observa com os nossos olhos, o que a gente vê em si, né? Só que aí você tem a visão da ciência e a visão da religião, né? Que na ciência você usa os fatos para enxergar. Você pega as observações, faz hipóteses, faz uma lei lá no final, monta uma teoria, né, depois da hipótese, para chegar em algum ponto de lei, para você começar a ver o que você está vendo segundo a ciência. Já na religião, não. Você já tem estudos mais antigos, você tem revelações, em que você vai montando essa visão aí, que na verdade bate mais em relação à crença do que exatamente a razão em si, com trocentas aspas. No vídeo lá eu descrevo um pouquinho mais, mas é esse o ponto do vídeo de hoje. A gente vai ver um pouquinho mais essa questão da razão e a questão da fé em relação à diferenciação da ciência e religião. Então vamos lá. Então, gente, o principal ponto é fé. Religião, de um modo geral, depende da fé, depende da crença em si, não que seja baseada unicamente na crença. Depende de experiências, depende de você fazer algumas leituras, e olha que tem gente que estuda bastante com relação à religião, para entender e compreender melhor. Só que a ciência, ela não tem base em crença nenhuma, ela baseia-se somente em fatos e estudos. Show? Então, a questão de fanatismo religioso não é bacana também. Mas também tem muita gente que leva esse fanatismo para ciência, o que não é bacana, porque a ciência ela não é baseada em emoção, e sim em fatos. A religião em si tem que ter emoção, só que emoção de um determinado jeito. Quando vira fanatismo também já está saindo da religião para outro ponto. Que no caso seria mais um estudo religioso aí que não é bem na minha parte. Aqui a gente está mais para diferenciar essa questão do fanatismo e a razão, né? Na própria ciência, tem muita gente que acaba virando fanático da ciência também. Por exemplo, vocês já viram o termo evolucionismo? Então, ele eu acho bem pejorativo, porque ele é muito usado para quem acredita em evolução. E realmente, quem acredita em evolução é evolucionista. É quase uma religião da ciência. Porque, na verdade, a evolução não é crer, é entender. Você vai entender como funciona a evolução. Você tem lá os dados. Os seres vivos com o tempo vão modificando a tua genética e vai modificando com o tempo. A gente tem acúmulos de modificações genéticas com um período de tempo. A um ponto que a gente vê, esse arcabouço genético aqui, que era aquela espécie, já está diferente aqui nesse ponto da história. Então, realmente não é mais aquela espécie. Aí a gente está vendo um processo de evolução, um processo de especiação, né? Que você tem uma espécie virando outra. Isso é evolução. Agora, não é questão de crença. A gente olha os dados. Aí tem gente, não, eu acredito na evolução, eu sou contra criacionismo. E, na verdade, você não entende nada de ciência, né? Você está numa fé da ciência. Porque a ciência é baseada em fatos. Show de bola? Já a religião, de modo geral, a gente tem a questão do estudo e crença. Você tem que acreditar em uma entidade superior, ou entidades, depende da religião que você segue, né? Você vê um véu que você não tem como fazer análise, né? O véu espiritual, você não tem como fazer análise e mensurar, porque a tua experiência é única. Não é? Você não tem como dizer, sente tal coisa aqui que você vai fazer tal coisa desse jeito padronizado que você vai chegar exatamente nesse resultado que eu cheguei. Não tem como. Cada um é uma experiência diferente. Eu sou cristão, então, pelo menos na parte do cristianismo, eu já entendo mais ou menos essa relação aí. Mais ou menos não, já tem uns 41 anos, né? 41 anos de vida, 41 anos de experiência nessa situação aí. E eu sei muito bem que a experiência é diferente em cada ponto. Já na ciência, não.
Se você faz algo e alguém repetir aquele processo, é para chegar no mesmo resultado. E essa é a construção da ciência. Você cria uma hipótese, testa ela. Depois, alguns pares, ou seja, pessoas que fazem a pesquisa e têm o mesmo conhecimento que teve a mesma formação, que ele vai fazer em faculdades diferentes, em locais diferentes, em ambientes diferentes, né? Em países diferentes, de modo geral. Eles vão pegar e testar. E tem que chegar na mesma conclusão, senão tem alguma coisa errada, tanto no teu estudo ou no estudo que ele fez, no teste. Por isso que o ideal é fazer mais de uma pessoa, né? Tem várias pessoas, que é o que o pessoal chama revisão por pares, né? Que é quando faz vários testes diferentes para ver se chega na mesma conclusão. Que o cara publicou o artigo, vai ter gente revisando. Então, tem que ter esse processo de revisão. Não é chegar e, pô, maneiro esse artigo, que da hora, vou começar a acreditar que é isso daqui. Não, você não acredita, você testa. Isso para cientista. O cientista ele vai testar. A gente da sociedade, pô, você não tem conhecimento suficiente para poder dizer, pô, eu não acredito nisso trem, não. Não é acreditar. Você tem que entender. O cara está dizendo que o dali é o outro. Se tem alguma coisa que você discorda, você vai correr atrás para tentar entender melhor. Show? Porque, de repente, nem todo artigo está 100% certo também. Beleza? Tanto que tem as revisões. Tanto que um artigo, quando vai ser publicado, ele faz o seguinte, ele passa por uma banca de várias pessoas para revisar a questão do artigo, se ele está na estrutura certa, se está tudo direitinho ali, se teve algum problema na metodologia e outros parâmetros. Beleza? Então, se você é evolucionista, você tem uma ciência da religião. Eu não gosto desse termo, acho muito pejorativo com relação à ciência. Não que religião seja algo pejorativo, mas sim a questão de você misturar os dois eu acho meio estranho e você não está sendo cientista, você está sendo religioso, que também é um termo pejorativo para quem está numa religião. Todo mundo tem que ter direito à tua fé, né? Então, acreditar no que acha mais palpável para si, que tenha sentido de modo geral. Show? Então é questão de cada um. Já a ciência não, é um conhecimento da humanidade. A gente tem como humanidade em si. Não é algo para se dizer, eu acredito, eu não acredito, eu acho que fulano está certo, eu acho que fulano está errado. O achar e crer é que estão errado. Você pode duvidar. Você pode pensar, peraí, isso não tem lógica, isso não tem sentido. Beleza? Aí o que você vai fazer? Tentar achar uma lógica para quebrar a lógica do outro. Que é basicamente isso a revisão. É você, peraí, o cara achou isso daqui. Tá, achar não de um verbo, não na questão de achar, achar no caso de acreditar, sim, no achar de procurar uma coisa e acabar achando, beleza? Só para deixar bem claro. Aí a gente tem essa pontuação. O cara achou tal coisa. Beleza. Será que tá certo? Será que tá errado? Vamos fazer novos estudos sobre aquilo dali. Tanto que uma das publicações científicas mais interessantes são as revisões bibliográficas, em que você pega uma série de artigos e faz revisões. Você revisiona, né? Termo legal, né? Você faz a revisão, questiona, vê se está tudo certo, vê se está errado, compara com outros artigos de pessoas que fizeram uma metodologia semelhante, faz esse comparativo. Na religião tem estudos também. A gente tem a parte histórica, tem várias situações aí de dogmas e designações aí históricas. Mas, de modo geral, o cerne é acreditar naquela entidade ou entidades que a gente não vê no plano físico que a gente não tem como mensurar, estudar e comparar. Já na ciência, não. A base da ciência é essa situação da gente poder comparar. A questão de fanatismo é ruim nos dois lados. Afinal, o ideal é você ter conhecimento, tá pensando de forma racional, tanto na sua religião quanto na ciência. Beleza? A ideia é ter razão nas duas. Razão no modo não de ter certeza de algo sim, razão no caso de estar raciocinando. Beleza? Então, no mais, a gente se vê no próximo vídeo.